Rapaz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no relatório mensal do HGRU. Vamos dar uma olhada suas informações na ordem. E tem um fato relevante que ele soltou também depois do seu relatório, que vamos dar uma olhada. Pode ser uma notícia boa? Acredito que seja. E no final do vídeo eu trago minhas considerações finais. Então, vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a novembro. Ele traz suas principais informações. O fundo é um fundo de renda urbana, tá? Então ele tem bastante imóveis voltado para a renda urbana. O fundo teve início em abril de 2018, então pouco mais de 7 anos. Seu gestor é a Pátria, administrador Banco Genial. Ele tem taxa de administração e performance. A administração é 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociações em bolsa do fundo. Então, isso aqui é uma coisa muito boa. Se o fundo tiver desvalorizado, a taxa acaba sendo menor também. Ele leva em consideração o valor de mercado. Mas vamos ver ali na frente que ele está praticamente no seu preço justo. E a taxa de performance é 20% do que exceder 5,5% ao ano. Ele leva em consideração o IPCA, tá? Que ele traz um resumo do cenário macro. Vou pular para o vídeo não ficar muito grande, mas se você quiser dar uma olhada no relatório gerencial. Se você não souber aonde entrar, você pode entrar no site Fundamentos, que lá você digita o HGRU, você acha ele. Ou você põe na pesquisa do Google mesmo, HGRU, RI, que vai achar, que vai direto para o site do HGRU. Lá você também acha o relatório gerencial. Que seu índice financeiro, ele tem um patrimônio líquido de 3 bi, tem a cota patrimonial de R$ 128,00. E no fechamento desse relatório, a cota de mercado estava R$ 126,98. Isso daria um PVP de 0,99, então quase um preço justo. Seu dividend yield a valor de mercado 9% ao ano. E o dividend yield ao valor patrimonial 8,9% ao ano. Agora vamos lá na ordem, dar uma olhada para ver no dia que eu estou gravando quantos que tá a cota. Podemos ver, está com a cota um pouquinho mais barato do que no relatório, R$ 126,20. Isso dá um dividend yield dos últimos 10 meses de 10%. E um PVP de 0,98. E sua liquidez diária, 4,4 milhões de reais negociado na bolsa diariamente. Então, a liquidez dele é boa. O tamanho também é grande. Lógico, tem maiores. Mas é um valor 3 bi, é muito dinheiro, né? Antes de nós voltarmos para o relatório gerencial, eu venho aqui pedir, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa as notificações. Deixa o like. Se esse vídeo agregar alguma informação para os seus estudos. Deixe um comentário sobre o vídeo ou até mesmo alguma recomendação de conteúdo. Indique para algum amigo e parente. Vamos agora voltar para o relatório. Comentário da gestão, movimentação no portfólio. Em complemento ao fato relevante do dia 26/9, então 26 de setembro, informamos que durante o mês foram superadas as condições precedentes e recebida a segunda parcela referente à venda do ativo Pernambucanas Campo Mourão. O valor da venda foi 6,9 milhões. Isso foi 56% superior ao investimento total e um lucro em regime caixa de 2,5 milhões, que dá 11 centavos por cota. O valor remanescente, que ainda tem para receber, cerca de 3,6 milhões, será pago em 18 parcelas mensais. Então vai até o meio do 2027, mais ou menos. E o fundo deixou de fazer jus à receita de aluguel, que era equivalente a 0,001 centavos por cota. Aqui ele traz o resultado, né? Nós vamos ver mais detalhadamente lá na DRE. Mas ele teve uma receita total de R$ 1,14 por cota. E teve um resultado distribuível de 87 centavos por cota e distribuiu 95 centavos por cota. Ou seja, só olhando aqui, nós já podemos perceber que ele teve que usar reserva. Movimentações, aquele detalhe que não houve movimentações locatários esse mês. Aqui seus indicadores imobiliários, tem cerca de 100 imóveis, então é um fundo com bastante imóveis, mas com 24 locatários. Esse é um pouco o perfil dos fundos de renda urbana, principalmente se for alocado para supermercado. Ele tem bastante imóveis, mas ele acaba ficando um pouco mais concentrado no determinado número limitado de locatários. Mas é do fundo, é do setor, então tem que levar isso em consideração, mas lembre-se que é decorrente do setor. Teve uma BL de 600 mil metros quadrados,
um prazo médio de aluguel de 9,6 anos e sua vacância física e financeira é 0,8%. Seu valor de mercado do portfólio, cerca de R$ 4,5 mil o metro quadrado. E o aluguel médio do portfólio educacional de R$ 56,66 o metro quadrado. E no setor de varejo, 32,15% o metro quadrado. Ele traz uma informação sobre a Assembleia Geral Extraordinária no dia 28/11, que ele abriu a sua sexta emissão de cotas. E o valor inicial que o fundo pretende conseguir é de 2 bilhões. Então ele vai para 5 bi de patrimônio se captar tudo que eles querem. Aqui a performance referente ao mês, ele teve um rendimento de 1,2% positivo, o IFIX 1,9% e o CDI bruto 1,1%. Que as distribuições por cota, em junho ele teve um rendimento extraordinário, em dezembro de 2024 ele também teve. Será que agora, no próximo mês, próxima semana ele vai ter também? Não sei. Acredito que não. Eu acredito que não. Porque ele está usando reserva para poder manter o valor dos seus rendimentos. Então pode ser que ele não precise distribuir um extraordinário. Mas aguardemos. Se ele distribuir, você volta nesse vídeo e deixa no comentário aqui. Fala que eu estava errado. Aqui seu dividendo yield médio, como podemos ver, cerca de 9%. Ele dá estilingada tanto em dezembro, que foi para 19%, e junho para 14%. Mas se tirar essas duas estilingadas, ele mantém em 9% mesmo. Que essa famosa DRE, ele teve uma receita total de 26,6 milhões, cerca de R$ 1,14 por cota, como nós já vimos lá em cima. Teve uma despesa total de 6,2 milhões, cerca de 27 centavos por cota. Desses, 1,5 milhão é despesa financeira, que é a alavancagem do fundo. Mas sua principal despesa são as despesas operacionais. Foi 4,6 milhões, cerca de 20 centavos. Aqui essa reserva acumulada, como podemos ver, ele ainda tem cerca de R$ 1,19 de reserva acumulada. Aí tem que ver esse de R$ 1,19 aqui, quanto dessa reserva acumulada de R$ 1,19 é referente a esses últimos 6 meses, que daí ele precisa distribuir. Mas como nós já vimos ali, aqui tem outra coisa também. Ele vai pegar o acumulado dos últimos 12 meses, então ele pega em consideração dezembro de 2024, que ele distribuiu mais. Aí o resultado distribuível está menor do que o resultado distribuído. Mas se pegar só os primeiros 11 meses de 2025, esse relatório é de novembro, então não conto de dezembro ainda. Aí o seu resultado está maior do que o seu resultado distribuído. Seu resultado distribuível está maior do que o que foi distribuído. Então, pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. Mas por via das dúvidas, mantemos a expectativa em baixa, porque se ele distribuir um valor adicional, ficaremos felizes. Se caso ele não distribuir, já vai ser que estava na expectativa. Não ficaremos frustrados. E ele traz o seu balanço patrimonial. Aqui ele traz parcelas a pagar e parcelas a receber. E aqui ele dá um detalhe do seu passivo. O fundo tem um passivo de 301 milhões referente à aquisição de imóveis, sendo 39 milhões a ser pago em até 12 meses. Então ele tem 301 milhões, mas para esse próximo ano ele tem que pagar 39 milhões. E ele tem dinheiro alocado líquido, em liquidez, a sua parte de CRI, sua parte de LCI e sua parte de renda fixa. Então só em CRI ele tem 146 milhões. Então só com o dinheiro que ele tem aqui em caixa, ele já consegue pagar o seu passivo de curto prazo, que acaba sendo o mais importante. E os outros ele tem mais tempo para vender imóveis, para fazer giro de carteira e conseguir os 301 milhões. Se formos fazer as contas aqui, ele tem 188 milhões líquidos. Ele consegue pagar os próximos anos tranquilinho. Aqui é referente só aos CRIs. Então ele tem cerca de 170 milhões para pagar de CRIs ainda até em 2033. Então 130 é com parcelinha de imóveis que ele comprou, que ele não fez CRI. Ele ainda tem que pagar da sua amortização 1,5 milhão ainda em 2025. Em 2026 ele tem que pagar 19,3 milhões. E ali em cima ele colocou 39, certo? Então 20 milhões é com parcelas que ele vai ter que pagar em aquisição
direto com o proprietário dos fundos, dos imóveis que ele comprou. Aqui essa carteira de ativos. Principal aqui é varejo alimentício em São Paulo, com 23% da receita contratada e 25% do valor patrimonial. Seguido por outros, mais 15 setores. E o terceiro, varejo e vestuário, também em São Paulo, com cerca de 15% do valor patrimonial e 13% da receita contratada. Só a distribuição geográfica, seus principais ativos, então. Em São Paulo, cerca de 46,5%. Sua carteira de ativos, seu principal setor é o varejo alimentício, com 56%, seguido pelo educacional por 25% e o varejo vestuário com 17%. Alocação por inquilino, como eu falei, ele aloca para a grande rede de supermercado, ó, Carrefour, 25% do portfólio, Açaí, 22% e Pernambucanas, 17%. Então aqui é um ponto de atenção, que se caso der algum problema com qualquer um desses três aqui, o fundo vai sofrer um pouquinho. Mas a chance disso acontecer é relativamente menor que se fosse para algum inquilino com robustez menor no mercado. Alocação dos contratos, 81% atípico, 19% típico. Indexador, ele é 99% IPCA, apenas 1% de GPM. Mês de reajuste, em novembro ele teve 20%, em dezembro ele teve 23%. Só concentração dos revisionais, em 2025 ele teve 27% de revisional ainda, mas a sua maioria depois de 2029, que deve ser os contratos atípicos. Eles não têm revisional, só quando vence, aí você negocia outro contrato atípico, ou um contrato típico, aí tem revisional. Vencimento dos contratos só em 2028, que tem 9%, depois só lá para lá de 2029, então vencimento dos contratos tá tranquilo. Seu histórico de vacância, ele vem mantendo 0,8% desde março de 2025. E aqui são seus ativos. Ele tem cerca de 4 ativos com 4% do seu valor patrimonial. Principal é o IBMEC, educacional, do setor educacional. Fundo é dono de 100% do imóvel. Com a BL detido pelo fundo de 8 mil metros quadrados. A vacância zerada e um prazo médio de aluguel de 3,3 anos. O único ativo que está com vacância, que nós vamos ver, é o Dutra 107. Ele fica na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele está com 22% de vacância física. Tem cerca de 21 mil metros quadrados e representa 3% do portfólio. E esse ativo que está com vacância é o ativo que está em desenvolvimento. Na verdade, já praticamente acabou. Ele investiu até agora um valor total de 11,3 milhões. Está com acúmulo físico de 100% e um acúmulo financeiro de 89,5%. Então ele já terminou. Tá apenas, ele destacou aqui que ele está com apenas alguns detalhes, corrigindo alguns detalhes que faltou. E ele pretende entregar a obra final no meio de dezembro. Como eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro, então provavelmente já foi terminada a obra por completo. Aqui está sua carteira em FIIs. Ele tem cerca de 3,46% em um fundo chamado FCFL11, 2,5% no SPVJ e 0,58% no JFLL11. Sua carteira de FIIs representa cerca de 6,7% do PL e ele vem mantendo esse 6% desde abril de 2025. Aqui é a liquidez passiva, nós já vimos lá na Word a sua liquidez. E aqui ele traz algumas informações em relação ao Pátria. Então, esse foi o relatório, análise do relatório. Vamos para o fato relevante e logo na sequência eu trago minhas informações finais. Fato relevante, publicado no dia 23 de dezembro de 2025, então cerca de 5 dias atrás, um pouco antes do Natal. O fundo firmou em 22 de dezembro um instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis, no caso, no compromisso de venda de imóveis. Ele vai vender um imóvel de forma irrevogável e irretratável, então não tem mais volta. O imóvel foi adquirido em 6 de novembro de 2020, então cerca de 5 anos atrás, e até a presente data, o investimento total do fundo no imóvel foi de 8,4 milhões, que isso dá equivalente a R$ 5.964 o metro quadrado. E ele vendeu por 10
1,2 milhões, que representa 7,2 mil reais o metro quadrado da venda. E ele foi vendido em 4 parcelas. A primeira, a título de sinal, 200 mil reais, que foi paga no dia em dezembro, agora no dia 22, 23 de dezembro. A segunda parcela de 4 milhões, que é o principal montante, no dia 10 de maio, então será paga no dia 10 de maio. E a terceira parcela de 2 milhões será paga no dia 10 de outubro. E os 4 milhões que faltam, paga no dia 10 de outubro também, mas de 2027. Então ele terá, em 2026, cerca de 6 milhões para receber. E em 2027, no segundo semestre de 2027, ele terá mais 4 milhões para receber. Então, essa venda aqui não deve ter grande relevância agora nesse segundo semestre de 2025, em questão de distribuição de dividendos. Vai ajudar no primeiro e segundo semestre de 2026 e no segundo semestre de 2027. Aquele detalhe é que as parcelas serão corrigidas pela variação do Índice Nacional do Consumidor Amplo, que é o IPCA. Então, vai ser corrigido pelo IPCA. Ainda vai ter uma sobretaxa de 4,5% ao ano. Então, ele vai receber IPCA, o valor do IPCA, mais uma taxa de 4,5% ao ano. O preço que ele destaca aqui, o preço de 20... Aqui ele destaca que o preço é 20,93% superior ao valor investido e 0,49% superior ao laudo do imóvel de 2024. E o lucro em regime caixa da transação é de 1,7 milhão de reais. Isso é equivalente a 8 centavos por cota. Então, ele terá um valor total para distribuir para os seus cotistas de 8 centavos por cota. Lembrando que vai ser terminado de pagar só lá em outubro de 2027. Então, ele vai ter até outubro de 2027 para distribuir 8 centavos por cota. E aqui a TIR é de aproximadamente 12,55% ao ano. Então, um belo retorno. Aqui ele destaca que a receita de locação não será mais do fundo, né? Agora será do comprador, que representa 63 mil reais, que dá equivalente a 0,002 centavos por cota. Então, é um valor quase nulo, né? Então, esse foi o relatório gerencial e a análise do fato relevante. Deixa aí nos comentários o que você achou da venda do imóvel e o que você acha de ponto positivo como ponto negativo do fundo. Então, deixa aí no comentário. Lembrando, se você ainda não é inscrito do canal e chegou até aqui, meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Deixe um comentário. Não esqueça do like se você gostou do vídeo. E pode deixar o dislike caso não tenha gostado. Na minha visão, é um dos melhores fundos de renda urbana, se não for o melhor. Na minha visão. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Então, um ótimo fundo de renda urbana. O melhor, para mim, não é o maior, é o melhor. Vou continuar com ele na carteira, tenho ele na carteira. Estou esperando abrir uma oportunidade para me conseguir aumentar minha posição nele, mas está difícil. Pontos positivos, muito bem diversificado. Fundo com grande robustez, mais de 3 bi, pode chegando a 5 depois da sexta emissão de cotas. Ótimos inquilinos. O único ponto de atenção é realmente a diversificação dos inquilinos, principalmente os grandes supermercados, grandes varejistas. Mas acredito que não terá problema com esses. Pode ser que tenha algum problema com um ou outro imóvel, porque são 100 imóveis, né? Mas, como vimos, o maior representa 4%. Então, seria algo que ele poderia sustentar com as suas reservas até solucionar esse problema. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para o Futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Boas festas, uma excelente virada de ano. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.